Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes, a covardia, o baixo nível, a pobreza, a mediocridade, a burrice, a covardia mesmo desses animaizinhos, e não consigo aqui nenhum advogado para me livrar dessa gentalha asquerosa que, enfim, que eu estou aqui aturando, já tem 8 anos cometendo crime todo dia contra mim, nada acontece para me livrar desses bandidinhos de bosta. Enfim, vou seguir aqui tentando continuar fazendo aquilo que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, e, enfim, tentando aqui me livrar do inferno que é a presença patética dessa gente na minha vida. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquela foto, né, do pódio da Rebeca Andrade. Ela ganhou a medalha de ouro lá e se tornou inclusive aí o brasileiro com mais medalhas, né? São 6 medalhas, né? Então aí parabéns para ela. E aí teve uma foto lá muito interessante das duas atletas dos Estados Unidos, né? A Simone Biles e Jordan Schiller, fazendo reverência a ela, né? E aí viralizou a foto, muito bacana ali, muito interessante. E aí já tem muita gente falando que essa foto é o fim do complexo de vira-lata, né? Então o tema do vídeo é esse aí: o ouro da Rebeca Andrade e a reverência da Simone Biles. É o fim do complexo de vira-lata? Vamos tentar entender aí a riqueza da foto e ao mesmo tempo alguns detalhes também que tem que ser discutidos aí nessa questão, tá? Então antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Na verdade já tem um ano, né, que eu estou aqui com o meu livro, não consigo vender por culpa desse bandido, dessa quadrilha de vermes que eu estou aturando aqui, sabotando, poluindo a minha vida com o lixo que eles são todo dia. Enfim, de qualquer maneira o Zap está aí para quem quiser entrar em contato, tá? E o meu romance está na editora também, tem um processo de correção aqui para lançar até setembro, e aí eu mostro para vocês aqui também, ao mesmo tempo em que sigo tentando me livrar desse lixo asqueroso, essa gente patética que eu estou aturando aqui, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Eu compartilhei no Facebook, né, no Instagram, lá e no WhatsApp, essa montagem aqui, tá? Que é do Pato Arrependido, tá aqui, ó, né? Quem tiver interesse em ver aí, tá? Então é a foto da Rebeca ganhando a medalha aqui do lado, e fizeram a montagem com o Bozo, né, do lado. E aí escreveram o seguinte aqui, né? É da Pato Arrependido do Instagram: a diferença de um vassalo vira-latas para uma verdadeira patriota, né? Então estão comparando o Bolsonaro com ela. E, enfim, o caráter vassalo e vira-lata, segundo a postagem, é justamente o Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, que é de fato algo patético, né? Patético, e é na verdade o sonho de consumo de basicamente toda a direita brasileira, não só os conservadores, mas também os neoliberais, que no fundo batem continência para a bandeira dos Estados Unidos todo dia, né? E aí embaixo escrito: Bolsonaro bate continência à bandeira dos Estados Unidos em sinal de subserviência, né? E do lado esquerdo tem a foto da Rebeca Andrade recebendo ali a medalha de ouro e a reverência das atletas dos Estados Unidos, e especialmente da Simone Biles, que é, enfim, né, uma multicampeã também, aí, uma grande atleta da categoria dela, e está ali ao mesmo tempo fazendo, né, a despeito desse nome que ela tem, fazendo uma reverência para a Rebeca, que também é uma grande atleta, e são amigas, inclusive, né? Eu vi a entrevista das duas ali, da Simone Biles e da Jordan, justificando por que fizeram isso, dizendo que, enfim, tem uma relação muito bacana aí, que a Rebeca também admira elas, então tem uma relação muito bacana entre as duas ali, que é uma relação que supera em certa medida ali até a questão da nacionalidade e do esporte, né? Mas ao mesmo tempo também coloca em questão aí essa relação entre os países, que pode ser muito bacana, por que não, né? Não precisa ser uma coisa de briga o tempo todo, de conflito o tempo todo. E essa atitude delas também, especialmente da Simone Biles, é interessante, é bacana, inclusive porque elas são dos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, é um país que tem aí uma certa história de prepotência, de se achar o maioral e etc e tal, e quando tem um tipo de atitude desse é bacana, tá? A gente tem que louvar isso aí, tá? Agora, é legal pensar em alguns detalhes aqui, tá? Vamos lá. O Jornal Nota publicou uma reportagenzinha aqui que diz o seguinte, tá? O Jornal Nota é um jornal do Instagram, um jornal de literatura, tá? E aí eles publicaram aqui uma notícia sobre a Rebeca Andrade, dizendo o seguinte: ouro de Rebeca Andrade enterra de vez o viralatismo do conservador brasileiro.
E aí a gente tem que se perguntar se isso aqui é uma frase que faz sentido, né? Em terra de vez mesmo, né? Vamos pensar nisso aí. Essa questão eu vou desenvolver aqui, vou ler com vocês rapidinho o texto deles, que é bem curtinho aqui, depois vamos passar para os livros para poder fazer uma reflexão rápida aqui e tal, e vou finalizar o vídeo com a resposta, né, que eu tenho, do meu ponto de vista, para essa questão que eles levantam aqui, tá? Sobre a relação da foto com o fim do complexo de vira-latas, tá? Então eles dizem lá no Jornal A Nota o seguinte: uma das coisas mais importantes dessa vitória da Rebeca Andrade é que nos permite afastar de vez o viralatismo do conservador brasileiro. Né? É isso mesmo? Ou a página está falando só para os iguais e essa questão não chega exatamente nos conservadores, não chega nem nos neoliberais. Vamos pensar nisso aí, tá? Eles continuam, né? Primeiro falaram que a gente não podia ressaltar a negritude de Rebeca porque ela ganhou independente da cor, né? Seria a versão dos conservadores. Depois não podíamos falar que ela veio de família pobre porque era papo de comunista. Tudo isso aqui são... o do pobre nem tanto, né? Mas da questão da negritude, nada contra, óbvio, né? Pelo contrário, tem que ser exaltado e tudo mais. Mas é interessante não confundir a questão do complexo de vira-lata com enfim, né, com um neo-elogio, né, ou seja, né, é bom não confundir a reação ao complexo de vira-lata com um neo-elogio à negritude, porque a solução do complexo de vira-lata sugerido pelo Nelson Rodrigues não está aí, não está apenas aí, né? Inclusive porque se trata realmente de uma questão, o Nelson Rodrigues levantou essa questão no âmbito de discutir o Brasil e não a cultura negra. Né? Esse é um ponto importante de ponderar aí. Então eles continuam. A única coisa que era permitido dizer de Rebeca é que ela representava uma história de superação. Afinal, a superação cai como uma luva no discurso meritocrático da burguesia brasileira. E esse é um ponto a questionar. É um ponto a pensar aí, quer dizer, né? Se os neoliberais só enxergam isso, esse tipo de foto não chega na cabeça dos neoliberais, eles não mudam de opinião por conta desse tipo de foto, né? Enfim, e não conseguem nem fazer a autorreflexão da sua própria subserviência, também tem isso, né? Apenas existe um detalhe na foto que talvez possa chegar na cabecinha dos neoliberais, eu vou tentar falar disso aí até o final do vídeo, tá? E aí eles finalizam aqui dizendo: hoje uma página desse assunto se encerra. Agora a Rebeca não é mais a que supera, a Rebeca é a que ganha, e ganha de novo, e compete, e ganha. Ela celebra nas músicas a cultura pop e a cultura funk de duas mulheres negras, e quem há de negar que isso é relevante? Para discutir a questão do complexo de vira-lata, isso não tem tanta relevância. Vamos tentar entender o porquê também, tá? Outra coisa fundamental da vitória é que enterra de vez o papo de que Rebeca ganhou em Tóquio porque Baile se retirou por saúde mental, e etc e tal, né? E continua aqui com essa questão, que de saúde mental essa questão não me interessa muito, pelo contrário, né? E aí Rebeca mostrou que as duas são gigantes, disputam, rivalizam, ganham e perdem. De certa forma, há que se ponderar aqui já um detalhe antes da gente passar para os livros, essa perspectiva, né, de ponderar aqui, ó, na verdade a Rebeca mostrou que as duas são gigantes, que ganham e que etc e tal, blá blá blá, isso, nós somos mulheres negras e fortes, etc e tal, blá blá blá. Tudo isso, na verdade, é muito próximo do discurso da meritocracia dos neoliberais. É que essa galera neoidentitária ainda não sacou isso, né? Mas no fundo, ela está nessa postagem aqui, né? Ziu Ribeiro, né? Está exercitando esse mesmo discurso de meritocracia dos neoliberais. A diferença é que ela faz a defesa né, de que elas são gigantes e disputam, ganham e etc e tal, pela via da descendência afro dela, né? Ou seja, dela ser afrodescendente. Então, quer dizer, os dois são discursos meritocráticos. Então isso aí não altera em nada a cabeça da direita brasileira, né? Talvez ali os conservadores possam pensar nisso, mas a partir de um outro viés, que eu também vou tentar desenhar aqui, e os neoliberais menos ainda, porque inclusive isso faz eco ao que eles pensam, né?
A única diferença é que eles tentam alocar essa questão na lógica do mercado e não na lógica da etnia estrito sensu, certo? Então esse é um ponto importante aí a desenhar. E aí finalizam dizendo que, né, enfim, hoje ficou marcado que são duas gigantes, Rebeca é melhor com Bailes e Bailes é melhor com Rebeca. Quer dizer, fica nessa questão individual, que é a questão dos neoliberais. Então, os neoidentitários de esquerda não têm ainda vocação ou não chegaram ainda num ponto, né, de repertório de compreender esse problema, né? Porque eles não fugiram, eles ainda não entenderam a limitação da discussão da etnia e da afrodescendência, ou enfim, até da questão dos indígenas, quando a gente tem que pensar a questão do complexo de vira-lata. Para outras questões, isso tem que fazer parte do contexto. Mas quando você defende esse posicionamento como um único posicionamento para contrapor o complexo de vira-lata, você está esquecendo uma série de coisas que é importante a gente desenhar aqui para poder a coisa ficar mais ampla, tá? E é o que faremos agora. Então vamos lá, tá? Então deixa eu ponderar aqui. Agora vamos situar de novo, né, o que é o complexo de vira-lata para quem ainda não conhece, ou para quem conhece, mas não tem ideia das referências, tá? O complexo de vira-lata está aqui nesse livro do Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais, certo? E é uma crônica que ele escreveu, tá aqui, deixa eu ver até a página aqui para trocar com vocês aqui, para descrever aqui, né? Na página 51, tá? Na página 51 tem a crônica do complexo de vira-latas. E aí ele vai falando, né, da questão né, da autoimagem negativa, né, que o brasileiro tem de si mesmo e tudo mais, e que se a gente superar isso, a gente é, enfim, invencível e etc e tal. E aí, bom, ele fala do escrete brasileiro e diz que é de um patriotismo inatual e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo e etc. E, enfim, vai falando aqui das inibições, etc e tal, e aí ele explica o que é o complexo de vira-lata na 52. Tá? Na 52 ele diz: por complexo de vira-latas entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isso em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Então ele está falando de uma questão que é do complexo de inferioridade, né, do brasileiro. Que é o quê? Né? A gente já tem tentado desenhar nos últimos vídeos aí, refletir aqui a despeito do lixo que eu estou aturando desses bandidos, mas enfim, o complexo de vira-lata seria essa ideia negativa que o brasileiro tem de si mesmo, do próprio país, etc. Tá? E isso se reflete, segundo ele pondera em outras crônicas, né? Por exemplo, nesse livro aqui também, tá? No Pátria em Chuteiras. Isso acaba vai se refletindo, né, no que ele chama de cuspir na própria imagem, tá? Que é basicamente o que a direita brasileira faz todo dia, né? Quando baba o ovo dos Estados Unidos, quando vai, enfim, né, bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, defender neoliberalismo aqui dentro, que é a política que os Estados Unidos têm para a gente, não a nossa, né? Enfim, e tudo isso aí é o complexo de vira-lata. Muito bem, a questão é a seguinte, tá? Vamos começar a refletir para poder chegar na foto da Simone Biles e discutir essa foto de maneira mais ampla, tá? Então, bater no vira-lata, porque isso é né, essa postura do Nelson ali, essa metáfora que ele criou, foi para poder, enfim, né, criar uma figura de crítica, né? Mas você bater no vira-lata acaba sendo, mesmo que o Nelson não tenha percebido isso na época, bater na própria imagem do brasileiro. Por quê? Porque o vira-lata é o contrário do pedigree, né? Como nós somos, na verdade, uma cultura mestiça, né, o vira-lata é uma metáfora que serve mais para comparar com o brasileiro do que o pedigree, que seria uma espécie de raça pura, que na verdade basicamente ninguém é, né? Ninguém é assim, né? Então a gente tem que abandonar essa conexão do vira-lata com uma ideia negativa, porque senão a gente também vai estar cuspindo na nossa própria imagem, usando essa imagem do vira-lata, né?
da mesma maneira que o Oswald de Andrade, por exemplo, batia em Portugal, dizendo que a gente tinha que se vingar e etc e tal, e que naquela época até fazia mais sentido, porque naquela época a gente estava ali saindo da República, e ainda a proclamação da República ainda tinha um rastro ali de imperialismo português, ainda não tinha, né, a gente não tinha material suficiente para poder entender isso, e aquilo foi importante numa certa medida, né? Agora, na época do Nelson, que já era década de 50, já tinha passado de 30 e poucos anos, isso já poderia ter sido repensado, né? De qualquer maneira, a gente pode fazer isso hoje, né? Isso continua sendo algo aí a ser feito. E, bom, então parte disso é alterar o uso, né, dessa metáfora. E eu tenho sugerido aqui, fiz recentemente aqui, né, algumas construções a esse respeito, e tenho sugerido que a gente faça uma leitura dessa questão a partir da ideia do complexo de Poodle, né? Ou seja, o Poodle como referência desse cuspir em si mesmo, que tem tudo a ver com a postura da direita brasileira, que está o tempo todo babando o ovo dos Estados Unidos, copiando tudo de ruim que os Estados Unidos têm e, enfim, né, impedindo inclusive o país de caminhar para projetos mais amplos por conta dessa subserviência. Então esse complexo de Poodle, ele serve mais para referir o que o Nelson Rodrigues tem lá, né, tinha lá nas suas perspectivas, e ao mesmo tempo serve também para a gente poder tentar desenhar melhor quem é esse tal Poodle, né? Porque nitidamente não é todo mundo. Então vamos lá, vamos tentar desenhar isso aí, tá? Só aqui já citando mais duas referências para a gente passar aqui para o textinho que eu fiz para explicar esse deslocamento e ao mesmo tempo a conexão que isso aí tem com a foto da Rebeca Andrade, tá? O Darcy Ribeiro, tá? Que é a questão dos mazombos, tá? Para poder tentar, inclusive, pensar o neomazombismo da direita atual, certo? E esse livro aqui do Gilberto Felisberto Vasconcelos, O Brasil no Prego, tá? Que fala justamente sobre a apropriação da política brasileira pelo neoliberalismo e, portanto, pela subserviência da direita brasileira, certo? Então vamos lá. Vamos desenhar melhor aqui a questão e chegar na foto, tá? Alternativa, né? Primeiro, situar o vira-lata num polo positivo, mas sem ignorar os riscos da metáfora, ou seja, né, homologia, etc e tal. Porque vira-lata é uma mistura. E se a gente eleger a mistura como a única coisa que existe, a gente vai estar caindo no equívoco dos neoidentitários, neoconservadores de direita. Como, por exemplo, esse bosta que eu estou aturando aqui já tem 8 anos, vomitando lixo e a estupidez neoidentitária dele na minha vida aí nos últimos 8 anos. Tá? É um direitistazinho, né, neoidentitário bandidinho e, enfim, independente disso, ele é um sujeito lá que tem essa visão tosca. Por quê? Né? Porque acredita que a multiplicidade é a única coisa que existe, né? Enfim, então a gente usa a metáfora do vira-lata, mas como? Né? Conectando com uma outra figura para poder situar a nossa diferença em relação a essa gente. Esses neoidentitários direitistas ressentidos e em grande medida patéticos, né? Então eu tenho sugerido aqui a expressão vira-lata puro sangue, né? Que é uma expressão diferente e que, inclusive, dá uma certa deslocada dessa multiplicidade sem rastro, né? E sem diferenças. Tá? Então, ele é complexo, esse vira-lata puro sangue ele é complexo, ele é mestiço, porém ele é ciente de suas 3 bases, da cultura negra, né? de Portugal e da cultura indígena, tá? E ciente do atraso que resta. E qual é o atraso que resta? Né? Porque esse atraso que resta é aquilo que a gente tem que negar para poder estabelecer a diferença nossa para um projeto que tenha efetivamente aí, pretensão de levar o Brasil para frente de verdade. Né? O atraso que resta é o complexo de Poodle, tá? Que é a negação de Portugal, a ausência completa de uma reflexão sobre Portugal, de uma redefinição da nossa conexão com Portugal, que inclusive nós estamos num momento hoje que é muito propício para isso, porque Portugal está lá, né, assumindo lá uma série de questões ligadas à escravidão, querendo dialogar nesse sentido, e seria interessante a gente não perder esse momento, né? Mas então o complexo de Poodle é essa negação de Portugal, mais uma adesão canina, Poodle e subserviente aos Estados Unidos, que é o ideário que os Estados Unidos pensam para a gente, ou seja, o neoliberalismo. Tá?
Na direita, esse comportamento é quase generalizado, né? Ou seja, essa negação de Portugal e a adesão canina aos Estados Unidos. Tá? Na esquerda, o que resiste dele, né, desse atraso, é a negação de Portugal, que é substituída, né, que o Portugal é substituído ou pelo marxismo, na esquerda mais tradicional, por uma conexão à esquerda estrito senso com o marxismo, sem que se pense as questões culturais, enfim, né, e as questões contemporâneas também em relação a isso. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né, quando eu falei da questão do marxismo. Ou então, né, o que resiste dele, do complexo de Poodle, está na negação de Portugal, que é substituído pelo marxismo, na esquerda tradicional, ou pela defesa estrita do identitarismo, dos negros e dos indígenas nos neo-identitários. E nesse balaio aí, nesse bojo, né, caminham também os LGBTs, enfim, tudo mais, porque eles acabam se identificando mais com essa postura do negro e do indígena, que são ali neo-identitários de estrito senso, do que com os marxistas, ou do que com, enfim, uma perspectiva mais ampla, que conectaria essas duas questões, mais a rediscussão da cultura, etc. e tal, né? Enfim, e aí o que faz o Brasil, agora, o que faz o Brasil caminhar aos trancos e barrancos é essa parcela de adesão ao marxismo, né? Ainda que a despeito de ela também não avançar para complexidades maiores, né? E aí falta o resto da reflexão, porque a gente consegue escapar um pouquinho do complexo de Poodle graças aos marxistas, graças a uma certa esquerda mais tradicional, por exemplo Lula, por exemplo Ciro, por exemplo, né? Enfim, que o marxismo aqui no Brasil ele tem uma faceta mais trabalhista, né? E ao mesmo tempo essa faceta lulista e petista, que tem essa conexão entre o Estado e a economia, que é uma conexão que é diferente do marxismo russo, diferente do marxismo, enfim, né, da Coreia do Norte, da própria Alemanha do século XIX, que tem umas especificidades brasileiras, né, mas que também não avançou para certas outras esferas. De qualquer maneira, é graças a eles que a gente consegue caminhar um pouquinho, né, a despeito do atraso restante. Tá? Então, no que diz respeito ao complexo de vira-lata, a foto é muito rica, essa foto dela aí. Porém, o efeito de deslocamento positivo dela é algo que já existe na cabeça da esquerda tradicional. Quer dizer, a esquerda tradicional não cai mais nessa de ficar acreditando que os Estados Unidos são a referência para a gente. Então, ela não tem muito valor a não ser de uma fruição ali, né, momentânea, de alguém que já entendeu aquele contexto ali, né? Então, é algo que pode morrer. E aí, para além disso, né? Então, vamos falar de como que essa foto chega em cada um desses grupos aqui, ou de cada uma dessas perspectivas, né? Na cabeça, então, da esquerda tradicional, isso aí já está bem inserido. É algo que pode morrer no ovo com os neo-identitários de esquerda, se eles focarem o sentido da foto apenas na questão étnica e sexual, mulher, negra, etc. Né? Isso perde ali o contexto mais amplo. E é algo que pode ser usado para debater, eventualmente, com os conservadores de direita, em comparação com Bolsonaro, por exemplo, né? Para mostrar o quanto que ele de patriota não tem nada, certo? Mas tem pouco ou nenhuma serventia para fazer a cabecinha dos neoliberais crescer para além do seu próprio individualismo. Porque essa parcela da direita tende a naufragar na largada de qualquer reflexão desse nível. E eles acabam entendendo a coisa da mesma forma que os neo-identitários de esquerda. Ou seja, superação pessoal, meritocracia, blá blá blá. Certo? Só que conectando essa superação não com a exaltação da negritude ou com a exaltação da mulher e tudo mais, mas sim com a meritocracia. Né? Esses são os mais atrasados. Nem o primeiro passo eles deram ainda, né? Os neoliberais, porque eles não saíram nem daquele individualismo estrito que permitiria pensar a questão cultural mais ampla, a questão social mais ampla, a questão econômica mais ampla, a questão, enfim, do coletivo de maneira mais ampla. Eles só têm interesse na questão individual. Né? De qualquer maneira, para finalizar aqui, de qualquer maneira, no caso dos neoliberais,
se existe um Witz, né? O que é o Witz? O Witz é o relâmpago enfim, né? Que acorda a pessoa ali para um certo ponto, né? Da questão. Isso é um conceito dos românticos alemães. Até esqueci de separar o livro do Benjamin aqui, que ele faz uma reflexão sobre isso lá. Mas então, se existe um Witz, né? Ou seja, uma faísca reflexiva nessa imagem, no caso dos neoliberais, né? Para os neoliberais, essa faísca não está exatamente na figura da Rebeca Andrade, mas sim no fato de que as duas outras, né, ajoelhadas, fazendo reverência, são dos Estados Unidos. Esse é o único foco de produção de uma espécie de ponto cego enriquecedor, ou potencialmente enriquecedor, que poderia afetar as limitações do pensamento dos neoliberais. Tá? O resto resta neutralizado pelo individualismo e pelo disfarce de globalização que, enfim, que está no tipo de perspectiva dessa gente, seja pelo mero individualismo, seja pelo disfarcinho de cosmopolitismo conectado com uma multiplicidade sem diferença, que eles ficam exercitando como se fosse a única coisa que existe e não conseguem entender essas diferenças aí, né? Ou seja, seria uma espécie de Gita sem o divã, né? Para poder fazer uma referência a um vídeo que eu fiz aí há uma semana mais ou menos, tá? Então, quer dizer, tentando responder aqui de novo, né, a questão do jornal Nota, né, para a gente finalizar o vídeo aqui, tá? O ouro da Rebeca Andrade enterra de vez o viralatismo do conservador brasileiro? Do conservador brasileiro, só se ele entender, né, de maneira comparada, que isso aí é um ato muito mais, aspas, né, ligado a uma ideia interessante de patriotismo, naquilo que o Brasil tem aqui de complexidade nesse nível, do que o Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, ou do que o próprio Bolsonaro como alguém, né? Então, isso é potencialmente reflexivo para os conservadores. Agora, dizer que acabou o complexo de vira-lata, né, a partir dessa foto, eu também acho ainda apressado, né? Ainda que, repito, essa foto possa gerar, acabou de acontecer, né? Então a gente não pode ficar prevendo o futuro aqui. Então a foto acabou de acontecer, então a gente tem que ir esperando aí os novos movimentos em relação a isso, tá? Para poder, enfim, eventualmente perceber até que ponto isso aí vai chegar na cabecinha dos conservadores, vai gerar algum tipo de deslocamento, e também nos neoliberais, e também nos neoidentitários de esquerda, né? Também é interessante pensar isso aí, porque esses são os três grupos, ou os três tipos de pensamento, né, para não resumir ninguém, né, nesse tipo de questão, mas são os três tipos de perspectiva que tem mais dificuldade de entender esse tipo de riqueza, né, que seria a riqueza mais ampla para a gente poder reler o Complexo de Vira-Lata do Nelson Rodrigues e superar isso. Tá? Então vamos acompanhando aí para ver, enfim, né, como que isso vai se configurando nas releituras, nas discussões e tudo mais. Beleza, pessoal? Então é isso. Enquanto esses animaizinhos de bosta não destruírem tudo aqui, eu vou fazendo os vídeos do YouTube, tá bom? Um grande abraço aí, tamo junto, fui.